Obrigado, Liara. Eu estava com o microfone desligada. Ai, que eu tô vendo que Gente, você tá boa noite. falando, prof. E eu falei, meu Deus, será que é minha internet? Desculpa. Não, obrigada. E eu desliguei o microfone e fiquei aqui. Mas então, pessoal, boa noite de novo, né? Chegamos aí na nossa 10ª reunião, a nossa última reunião. Como eu disse na outra turma, né? Se nós estivéssemos numa formação presencial, hoje era o dia de nós fazermos uma confraternização, né? Fazer um café de confraternização, porque nós, professores, gostamos desse aconchego, dessa aproximação, né? Mas que bom aí que vocês concluíram, que chegamos aí ao final de mais uma jornada do Formadores. Estar presente é importante, mas participar é essencial, né? Então, para que a sua participação seja mais efetiva, lembre-se de manter a sua câmera aberta, né? O tempo, gente, de câmera ligada, ele conta como presença, né? Então, de repente, você já teve 2 faltas e fica com a câmera ligada e vem mais uma falta lá para você. Se você tiver com algum problema, né, faz a justificativa ali no chat para ela ficar registrada, certo? E também porque nós fazemos parte de um grupo de estudo e a câmera aberta ela nos aproxima mais, né? Também sugerimos que o acesso seja feito preferencialmente pelo computador, por conta das atividades que temos que realizar. É claro que você não vai perder a reunião por conta disso. Tive algum problema, igual eu tive um cursista hoje, que já me comunicou durante o dia que o computador dele está com problema e que ele ia ter que participar pela internet, né? Ah, só um pouquinho, gente. Deixa eu só colocar o link da aula aqui. Deixa eu só colocar o link da aula que tem um aluno pedindo. É o mesmo de toda semana, né? Então, caso você não consiga entrar, é o mesmo. Turma W, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então, continuando aqui, né? Então, nossa agenda hoje, né? Nós temos o cronograma e finalizando mais uma jornada, 10 minutos, o check-out e avaliação da jornada, 5 minutos, e os 60 minutos ali de compartilhamento, certo? Então, assim, a gente vai tentar fazer essa primeira parte bem rapidinho, né? Para que fique mais um tempinho maior para o compartilhar ali. Porque se for só 60 minutos, vai dar 3 minutos para cada pessoa falar ali e nós conseguirmos deixar um pouquinho mais, é melhor, né? Para não nos atrasarmos. Os objetivos da nossa aula de hoje, né? Então, nós chegamos aqui no final da jornada 3, né? E para hoje nós temos aí refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como uma ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, né? Eu falo assim que o feedback ele é o nosso aliado, tanto para o nosso trabalho como para o trabalho do nosso estudante, né? Ele ali é uma ferramenta muito poderosa para nos auxiliar aí nesse aprimoramento da nossa prática. E inspirar novas construções a partir das experiências dos colegas, transformando a aprendizagem dos nossos estudantes. Eu não sei vocês, mas eu aprendo muito com o nosso compartilhar aqui, com os exemplos, com as experiências que os cursistas trazem, né, com as implementações e também ao longo, né, da jornada aí, as trocas que acontecem aqui no grupo. Eu acredito muito nessa formação por conta disso. Eu vejo que ela é muito enriquecedora. Aqui nós somos pares, né, nós realizamos trocas de conhecimento. Então, hoje, nosso objetivo é esse. Aí, nós chegamos, né, hoje, desbloqueamos com a nossa chavinha do conhecimento ali, o último bloco de aprendizagem, né, que é o compartilhamento e o feedback. Então, finalizando mais uma jornada aí, né, ao pensar na nossa jornada de 10 encontros, construímos uma ponte com o universo Minecraft. Lembram lá no início, né?
quando a gente foi desafiado, quais as ferramentas a gente ia colocar no carrinho, o que, que a gente ia minerar durante essa jornada, quais os conhecimentos, quais os blocos a gente ia utilizar aí para a nossa construção. E agora nós chegamos aqui, né? Então, ali os recursos, os conceitos, as estratégias, as metodologias a explorar, e ao longo aí dessas semanas, desses meses, cada um se tornou um construtor, coletando e empilhando os blocos de ideia, de estratégias, de reflexões, e eu tenho certeza que ao final dessa jornada você sai aí com um bloco adicionado aí, né, na sua estrutura do conhecimento, que hoje se ergue sólida e cheia de possibilidades para transformar as nossas salas de aula. Eu digo assim, ó, você vai usar uma estratégia para apresentar aqui, uma implementação, você vai apresentar aqui. Mas essa jornada, né, eu consegui aplicar quase todas as estratégias. Então, principalmente agora, aí, finalzinho do ano, se liga, a gente pode estar trabalhando ali com o nosso estudante, né, o telejornal, a interpretação dos memes, a escrita criativa. Então, são estratégias, o café histórico, né, são estratégias possíveis de aplicar ali e engajar o nosso estudante nesse final de ano. Ah, tranquilo, Karen, seja bem-vinda. E agora, então, ali para construir a nossa aprendizagem aí, né, refletir sobre tudo que nós vivenciamos nessa jornada, o que contribuiu para a construção do seu conhecimento, né, tudo que você viu aí ao longo dessas semanas que contribuiu para o seu crescimento pessoal, né, então nós vamos fazer uma atividade, nós vamos fazer aqui um compartilhar aqui das nossas experiências, de tudo que nós vimos aqui durante essas semanas, né? Então, quero que vocês reflitam aí sobre o que você vivenciou nesta jornada que mais contribuiu para a construção do seu conhecimento e para o aprendizado dos seus estudantes. Então, de tudo que nós vivenciamos aqui, dá uma refletida aí o te que contribuiu para o seu crescimento aí, né? E em seguida, no material do apoio que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão achar o nome de vocês lá no material, né? Ele vai aparecer uma telinha para você, e você vai escrever ali uma palavra ou uma frase, né? Que traga aí, né? Que reflita ali o que você aprendeu, né? O que significou essa jornada para você. Então, você vai registrar ali uma palavra ou uma frase, né? Que faça ali, né, que significou essa jornada para você, né? Então, deixa eu compartilhar o link aqui com vocês. Turma W. Então, você vai procurar o seu nome. Eu coloquei o nome dos alunos da turma da professora Kathleen também. Ó, coloquei o link lá. Você vai abrir o link e ele vai aparecer para você esse material aqui, ó. Tá? Então, você vai escrever aqui no meio, no bloquinho aqui na parede, ó. Vamos refletir sobre o que você vivenciou nesta jornada e que contribuiu para a construção do seu conhecimento dos seus estudantes. Digite aqui nesse meinho uma palavra ou uma frase que defina essa construção, tá? Eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem. Vocês têm que procurar o nome de vocês, ó. Esse primeiro é Adriana. A turma minha, ela tá em ordem alfabética, ela tá até o 13. A turma W tá até o 13. A turma da professora Kathleen, ela começa no 14. Só que ela não tá por ordem alfabética, eu coloquei pela ordem da tabela lá. Então, tá a primeira a Liara, aí depois tem o Vandré, a Maria das Graças. Você vai procurar ali seu nome, a Vilma, tá? Marcela, então acha o seu nome e escreva lá na sua parede.
a sua palavra ou a sua frase. Pode falar, Adelar. O microfone está desligado. Não, é que eu não estava conseguindo abrir o chat, agora eu consegui. Obrigado. Conseguiu? Então tá bom. Ah, Josileia, o teu não tem? Deixa eu botar mais uma parede aí para você, só um pouquinho. Boa noite, boa tarde. Eu entrei depois, eu não tenho link. Ah, você não tem o link. Deixa eu copiar o link aqui. Maurício, fala a palavra que você quer, eu coloco para você. Josileia, você não achou o teu nome? Carla, eu coloquei de novo. Obrigada. Maurício, escreve a tua palavra no chat, eu coloco para você. Josileia, veja se está certo o seu nome. Então, pessoal, quem já for terminando, né? Então, agora nós vamos ter aí 30 segundinhos de cada, né? Para você falar sobre a sua palavra. Então, eu vou fazer a apresentação do slide aqui e você vai falar a sua palavra, né? Você vai falar lá, por exemplo, qual foi a palavra que você colocou e vai falar por que que você colocou essa palavra, certo? Deixa eu achar o do Maurício aqui. Prof, alguém apagou o meu. Qual que é o seu? O meu é o primeiro lá e alguém apagou. Eu tinha escrito e Adriana? apagou. Ah, Apagou. Fala de novo, aí eu coloco para você. Que eu já estou aqui com a experiências mão na massa. compartilhadas. Experiências. Compartilhar. Prof, eu também não consegui, estava sem conseguir acesso, e daí entrei e caí. Colocar o meu ali, conhecimentos, a senhora pode fazer, fazendo favor? Qual que é o teu nome? É Geni. Geni. Prof, Conhecimento, Geni? Sim. Emanuel, será que conseguiu entrar? Ele disse que estava com problema. Oi, Pode prof. falar, Ivete. oi, prof, Ivete. Prof, eu não consigo Oi. digitar ali, não consegui. Ele fica de ponta cabeça. De ponta cabeça, você coloca para mim, por favor? Tá bom. Pode falar, Ivete. Nesta caminhada, o estudo tornou-se crescimento. Ué, o teu não está querendo deixar eu anotar. Então, ele não deixa. Eu tentei Peraí. falar também, não. Ele fica de ponta cabeça, eu não consigo. Ivete, né? Ivete, deu, prof? Agora vai dar, peraí. Fala de novo? Nesta caminhada, o estudo tornou-se crescimento. Crescimento. Obrigada, prof. Tá, então agora vamos apresentar. Caso alguém não colocou, fala, depois a gente coloca, tá, gente?
Então, vamos começar lá do começo. Obrigada. Adriana. Eu coloquei experiências compartilhadas, porque eu acho que a gente aprende tanto com as práticas dos colegas, né? Tem muitas coisas que nos inspiram, e eu acho muito legal quando as pessoas compartilham o que fizeram, o que deu certo e o que não deu. Eu acho que é um grande aprendizado, né? É um tijolinho na nossa construção do aprendizado. Parabéns, Adriana. Ana Cristina. A Ana não está aí? Estou, professor, está desligado o microfone. Pode falar, Ana. Eu coloquei conhecimento compartilhado. Podemos, né? Foi uma troca aí de conhecimento, experiência. Criamos aí um ambiente de aprendizagem colaborativa. A Dulcineia vai participar amanhã. Emanuel. Oi, prof, eu consegui colocar também, mas... Pode falar e depois eu coloco para você. Eu acho que uma palavra seria conhecimento, né, também. Afinal de contas, nessa jornada aí, a gente aprendeu muitas ferramentas, né, que foram muito úteis para o nosso trabalho no dia a dia, né, então acho que isso foi essa troca, né, o conhecimento que a gente adquiriu a partir dessa troca. Parabéns, muito obrigada. José Elias. Oi, professora, está me ouvindo bem? Uhum. Então, a minha palavra é desafio, né? Eu acho que nós temos que ir superando desafios, né? São saberes aí que nem sempre a gente domina, questões técnicas aí, esse mundo da informática, né? Vamos chamar assim, cada vez mais presente na educação. E nós, né, falo por mim, que somos aí de outra época, temos alguma dificuldade, enfim, não é toda ferramenta que a gente domina com facilidade, então sempre há desafios, mas é positivo, né? Eu não falo isso com área de formação, de desafios, é um movimento. Muito bem, obrigada, Carla. professor. Carla? Estava fechado o microfone. Eu coloquei perseverança, porque, assim como o professor José acabou de falar, eu também acho que é um desafio muito grande, então a gente tem que ser perseverante para não desistir. A questão do tempo, na hora de fazer a implementação, nem tudo sai como a gente deseja, como a gente quer. Eu, por exemplo, tive problema no meu computador no começo do curso, que não saiu o som. Então, isso acontece com todo mundo. Há tecnologias que a gente muitas vezes não domina. Então, por isso que tem que ter muita perseverança para não desistir no caminho. Muito bem, e manteve, chegamos aí ao final, né? Lucimar. Oi, então, professora, para mim é um aprendizado, como o professor José Elias disse mesmo, e a minha amiga Carla, perseverança, porque é um desafio também, de certa forma, porque eu também tenho muita dificuldade nessas novas tecnologias e eu acho que é um grande aprendizado. A parceria, né, que quando nós vamos para os grupos, um não sabe, mas o outro ajuda, né, tenta, é solidário. Comprometimento, porque eu vejo que a grande maioria está assiduamente participando, e a troca de experiência, que essa é fundamental, né? Ela enriquece, ela mostra para nós se estamos no caminho correto ou se precisamos melhorar. Então, isso é fundamental. Muito bem, parabéns, Lucimar. Mário. Mário. Então, acho que o Mário caiu, ele colocou... tá ali. Estou na mesma linha aí dos colegas, né? Acho que essa troca... Oi, estão ouvindo? Oi. Tá ouvindo? Então, aqui... ok. Eu vou na mesma linha dos colegas, né? Acho que essa troca de experiência aí entre os pares
em diferentes contextos, principalmente, são fundamentais, são importantíssimos aí, né? Eu fico só observando e aprendendo com os colegas em muita coisa, isso que eu acho que é o bacana. É isso. Muito bem, obrigada, parabéns, professor. Maurício. Então, eu coloquei a palavra estratégias, né, porque eu penso num ambiente ainda mais desafiador que a gente vive atualmente, né, somos exigidos ao máximo. Eu penso que foi interessante a abordagem e as novas estratégias apresentadas durante as oficinas, os cursos, eu achei muito bacana, principalmente a última aí da aula passada, né, que eu achei fantástico. Por isso eu coloquei a palavra de estratégia. Muito bem. E o Maurício fez um telejornal lá, muito bom, hein, Maurício? Caracterizado, achei muito legal a pressão dos meninos lá. Miriam. Eu coloquei as trocas de experiência porque todas as aulas, as novas estratégias, os novos conhecimentos que nós obtivemos, né? Isso vem a consolidar o nosso conhecimento, então isso aí sempre enriquece. Muito bem. Nelson. Eu não usei uma palavra só, usei uma frase. Eu usei novas perspectivas de ensinar história. Então, a gente aprende novas abordagens, como que a gente pode ensinar história, que é essa disciplina que a gente sabe é a nossa formação, é a nossa linha de estudo, mas a gente precisa estar sempre buscando e precisa estar sempre aprendendo novas formas de transmitir esse conhecimento, né? E de ser mediador do conhecimento com os alunos. Muito bem, professor. Sérgio. Ué, gente, cadê o Sérgio? Meu Deus, tem que ir atrás do Sérgio depois. Valdenice também. A Valdenice já tinha me avisado que ela não conseguia participar hoje. Então, agora vamos para a Liara. Coloquei conhecimento, né? Porque eu acho que a jornada, ela sempre envolve conhecimento, desde que a gente aprende as novas metodologias e também do compartilhamento com os colegas, né? Que muitas vezes falam coisas que são importantes ou apresentam, né? Uma metodologia diferente. Então, o conhecimento, ele está em tudo. Muito bem. Vandré. Eu coloquei conhecimento, daí as pessoas também tinham colocado, né? Conhecimento. Eu coloquei novas práticas e inovação, né? Faço minhas as palavras do professor Nelson, acho que ele foi brilhante, que é bem isso mesmo. História no nosso dia a dia, né? Nós ensinamos daquela forma e aprender novas práticas para transmitir isso é fantástico. E eu gostei muito. O Suno, aquilo fantástico, essas coisas, assim, usando essas novas tecnologias, né, fica muito mais rico. As aulas, né, ficam muito mais ricas. Creio que é isso. Obrigado, professor. Maria das Graças. Pronto. Professora, eu coloquei assim, muito conhecimentos e aprendi novas metodologias e as trocas de experiência. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente, fazendo formadores, a gente aprende muito com os colegas, né? Com o curso também, é muito importante para a gente, e as novas tecnologias também, as novas práticas, né? Tudo isso contribui aqui para a gente ensinar a história, a nossa disciplina, né? Então, achei assim, muito importante. Nesse momento aí que a gente aprendeu várias metodologias, várias estratégias aí, né, para trabalhar com os alunos. São inovações, né, que faz a nossa aula de história ficar um pouco diferente, fazer com que os nossos alunos possam gostar mais dos conteúdos, né? Então, foi essa o que eu coloquei, a minha frase. Muito bem, professora. Adelar? Eu também coloquei conhecimento. Neste módulo aqui teve várias estratégias novas, né? Eu sempre gostei de escrever música e poesia, e eu estava trabalhando sempre com um outro programa, né? Até postei 2 ali no grupo do Zap, duas músicas que eu fiz, uma sobre o bloqueio continental e uma sobre a bula intercoeteira, Tratado de Tordesilhas e tal.
mas pelo geração. E aí veio uma outra aqui que eu preciso me inteirar, né? Nós trabalhamos na aula passada, enfim, várias metodologias, por isso muito conhecimento. Parabéns, professor, obrigada. Vilma. Eu coloquei, então, novas metodologias de aprendizagem, e como os colegas colocaram, é a mesma coisa, eu aprendo muito, eu estou sempre fazendo os formadores para aprender novas metodologias, essas metodologias ativas para trabalhar, tanto agora eu trabalhei sobre gladiador, né? Fizemos até os estudantes acabaram, então, fazendo a chamada escrita criativa, que foi 10, excelente, todas as turmas que eu tinha, eu trabalhei. Então, a aprendizagem, o conhecimento que eu aprendo com os cursos, com os colegas, é um avanço para nós na disciplina de História. É isso. Muito bem. Marcela. Eu também coloquei o aprendizado, que é a questão do conhecimento, né? Os professores comentaram das novas metodologias, o uso até da questão da IA, porém, me chamou muito a atenção a aula sobre glossário, e às vezes a gente está buscando tantas coisas novas, mas uma coisa mais simples, na questão da palavra, né, do significado, perceber que para o aluno é difícil, às vezes uma coisa que está ali, mas é tão importante e necessário. Então, eu acho que o aprendizado é um destaque, e essa questão do compartilhar é muito importante também. Muito bem, Glauder. Clauder. Oi, professora. Então, Normal. eu coloquei criatividade com as novas práticas, né? A palavra criatividade, ela para mim foi bem presente nessa jornada, né? Especialmente ali para poder colocar a escrita colaborativa, entre outras coisas que a gente fez, né? Com os alunos, até na minha implementação também, pude ver bastante criatividade dos alunos. E também acho que as novas metodologias ajudam a gente a ser mais criativo também na nossa aula, né? Acho que isso foi bem importante para nós também nesse momento. Muito bem. Sandra. Então, eu coloquei o desafio que foi fazer tudo isso, né? Justamente pela demanda do trabalho que o terceiro trimestre nos traz, né? E também o desafio foi cativar os alunos para que eles produzissem. Até porque eu peguei o 9º ano para implementar e eles tinham muita coisa, né? Tinham Prova Paraná, Prova Paraná, Saeb e tudo mais que tem. Mas deu tudo certo no final. Muito bem. Karen. Eu coloquei coleguismo, porque essa terceira jornada, eu acho que por se aproximar do fim do ano, a gente fica extremamente cansado, e em alguns momentos, assim, a gente acaba pegando um na mão do outro para fazer, olha, vamos participar, lembra do curso, vamos aplicar, vamos trocar experiência. Então, assim, a gente já tem um grupo que faz muitos anos ali com a professora Keto, ali, várias jornadas, e que a gente consegue criar esse sentimento, assim, de ajuda mútua, e que eu acho isso muito importante. Parabéns. Que legal. Ivete. Prof, então, eu coloquei lá na minha frase, né? Nesta caminhada, o estudo tornou-se crescimento, né? Então, eu coloquei essa frase porque, de uma forma simples, né? E poderosa, né? Que o processo de aprender, ele não é apenas o adquirir conhecimentos, né? Assim por diante, mas também a gente evoluir como pessoa, né? E academicamente também, né? Ao longo de todo esse percurso, né? Então, por isso que eu coloquei essa frase. Muito bem. A próxima é Ivete. Não, Ivete já foi. Marília. Eu coloquei conhecimento, porque eu acho que toda jornada a gente aprende novas tecnologias e implementa, né, em sala de aula aí na medida do possível. Muito bem. A próxima é a Elisângela. Elisângela? Peraí, estava fechado.
Eu coloquei novas metodologias, trocas de experiências, como todos os colegas já mencionaram, né? A gente tem que estar sempre aprendendo para estar inovando um pouquinho a nossa prática, para não cair naquela mesmice do dia a dia, porque no meio da correria a gente acaba deixando de lado. E às vezes coisas simples, como o glossário, por exemplo, a escrita criativa, acaba cativando um pouquinho mais o aluno, né? Muito bem. Márcia. Eu coloquei aprendizado, acho que todas as metodologias, né, que a gente trabalhou ali, algumas a gente já conhecia por outro nome, outras não, mas a gente sempre acaba aprendendo, né, alguma coisa nova, não só para o trabalho final, que é aplicar ali para o aluno, mas para a gente, né, para melhorar aí a nossa prática, a nossa docência, enfim, aprendizado. Muito bem. Gustavo. Oi, prof. Eu coloquei educação por amor porque eu acho que estar na educação é um ato de resistência e eu acho que a gente tem que fazer com amor, né? Eu acho que isso é vocação. Muito bem. Geni. Oi. Eu coloquei conhecimento porque cada curso que você faz, cada etapa, a gente acaba aprendendo um pouco e conhece um pouco mais aí das metodologias, né? Como já os outros já falaram, que a dificuldade que a gente tem aí com a tecnologia, eu tenho essa dificuldade, mas sempre eu acabo aprendendo um pouco mais e aplicando, né, o que a gente aprende, é um conhecimento a mais que nós adquirimos. Muito bem, obrigada. Rosana. Professora, depois, por gentileza, a professora poderia colocar motivação e interesse, porque eu consegui acessar, mas eu não consegui digitar. Não, coloco sim. Tá, porque não sei se travou aqui, mas eu coloquei motivação e interesse, né? Porque diante da vida corrida que a gente leva, essa motivação é importante, o interesse ainda um tanto maior, mas isso, o que nos motiva é buscar algo, de novo, na questão metodologia, para depois passar, né, e inovar nas nossas aulas com os nossos alunos, né? Então, foi isso que eu coloquei, motivação e interesse, justamente em prol daquilo que é o nosso aluno, né, que é o nosso resultado ali final, tá bom? Muito bem, obrigado a todos, né? Então, olha só a construção que nós temos junto, né? Cada frase aqui colocada por vocês é um bloco que prova o quanto aprendemos, quanto colaboramos. E a nossa jornada pode estar chegando ao fim, mas todo esse conhecimento seguirá vivo e em expansão em cada um de vocês, né? Então, chegamos ao final da jornada aí, porém, esse conhecimento, ele faz parte da gente, né? Conhecimento que a gente conquista, que a gente constrói, ele continua com a gente, ninguém nos tira, né? Então, chegamos aí ao final da jornada, muitos desafios, muito conhecimento, né? E agora é a hora de organizar o inventário aí do nosso processo. Então, agora você vai revisar ali os aprendizados que mineramos, né? Refletir sobre os blocos que mais fortaleceram sua prática e deixar o seu feedback ali, né? O seu check-out. Então, eu coloquei já para vocês ali no chat o link, tá? Do Forms, que vocês vão preencher. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês preencherem, né, o Forms, e é muito importante, gente, o preenchimento desse Forms, né, é ali que vai ficar as impressões de vocês, né, o que foi bom, pode elogiar, o que vocês gostaram, o que vocês aprenderam, o que vocês cresceram, mas pode colocar também aquilo que vocês acham que pode melhorar. Todas essas respostas são lidas, o feedback para os formadores são feitos em cima delas, né? E as próximas jornadas, elas são feitas em cima das respostas de vocês, né? Liare, Bernucci, você pode colocar a tua turma mesmo, tá? Pode colocar a turma da professora Kathleen. A turma C, né, de vocês. A minha turma é a turma W, e a turma da professora Kathleen é a turma C. Pessoal, a respeito da câmera aberta, principalmente o pessoal da professora Kathleen, só fique atento com o tempo, com a câmera se está aberta.
Caso você está com algum problema de internet, coloca ali no chat, porque a presença de vocês ela vai ser feita pelo relatório do BI, né? Porque como eu não estou aqui com a presença de vocês, com a chamadinha, então vai vir o relatório direto para a professora Gisele, né? Então ele vai vir com o tempo de câmera ali, tá? Então, só lembrando vocês. E agora, gente, chegou a hora de mostrar as nossas construções, né? Então, lembra lá do Gcraft, nós construímos, usamos nossos blocos, mineramos o que a gente precisava ali para a nossa construção e chegamos aí com a nossa construção. Então, mostre sua implementação, destaque as estratégias, os caminhos trilhados e os desafios superados, né? Então, esse momento agora, nós vamos compartilhar as práticas e as criações, refletir sobre as experiências vividas no mundo do Gcraft, explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática educativa. E também faremos um feedback para os nossos colegas. Então, eu vou pôr ali para vocês... Vou pôr de novo o link da turma da professora Kathleen. Então, esse primeiro link que eu vou colocar agora é da turma C, que são os alunos da professora Kathleen, né? Então, meus alunos, a gente está recebendo, infelizmente, semana passada, a mãe da professora teve um problema de saúde, e essa semana ela faleceu, né? Então, nós estamos recebendo os alunos da professora aqui, né? Então, nosso tempo vai ser um pouquinho mais curto, de repente a gente precisa passar um pouquinho mais do horário, né? Mas aí não tinha como não dar essa força para a professora nesse momento, né? Dessa perda tão triste, né? Então, os alunos da professora, não sei se vocês já sabiam, mas acho que foi na segunda-feira a mãe dela faleceu, por isso que ela não está fazendo aqui a formação. Então, gente, esse primeiro link que eu coloquei é da planilha da turma da professora Kathleen, que vocês precisam abrir por conta do feedback que vocês têm que dar, tá? Daí lá na frente já está o nome de quem vai dar o feedback. E agora eu vou colocar o link da minha turma, que também já está lá o feedback. Vocês precisam abrir. Maurício, você vai... Depois da hora que chegar você, eu falo qualquer coisa, depois você fala para mim e eu anoto o feedback para você, tá? Se tiver mais alguém com essa dificuldade também, me avisa. Então, gente, assim, ó. Nós vamos ter aqui agora o construtor e os aldeões. O construtor é aquele que vai estar apresentando. Os aldeões são a turma, né? Então, você vai ter 3 minutos para apresentar sua construção. Você vai seguir lá os 2 últimos slides, né? Você vai apresentar a tua escola, o teu núcleo, a turma que você implementou, é muito importante. Você vai falar sobre a estratégia que você utilizou, se foi escrita criativa, se foi telejornal, se foi música, e depois você vai falar ali do resultado alcançado, né? A gente gostaria de ter mais tempo para poder, porque as implementações, eu li todas, né, da minha turma, uma melhor que a outra, dá vontade de ficar aqui um tempão vendo, né? Mas nós temos aí um tempo um pouco curto. Então, assim, sucintamente, lá nos 2 últimos slides, você vai explicar lá a turma para quem você aplicou, vai falar, né, quem você é, e vai falar ali a estratégia que você utilizou, né, vai contar ali rapidamente como você fez e qual foi o resultado que você alcançou. Os aldeões, que são as turmas, eu vou pedir para vocês não interromperem o colega. Se você quiser fazer um feedback, você usa o chat, tá? Você vai registrar o seu feedback na planilha, cada um vai fazer para o seu colega, lá está marcado, né? Então, aqui, gente, ó, nessa coluna aqui, onde está escrito feedback, você vai ver lá, por exemplo, o Maurício vai fazer o Nelson. Então, clica nessa flechinha e ela vai abrir as rúbricas. E você vai escolher uma rúbrica e vai colocar. Se eu quero fazer algum comentário meu, eu faço nessa caixinha aqui do lado, né? Então, eu vou pedir, Carla, para você fazer para a Lucimar. Olha o mundo aí, hein? Conspirando. Vou até mudar aqui já. Porque o Sérgio não está aí, então a Carla faz para a Lucimar. Elas combinaram, hein? E cada um faz... o Sérgio chegou, Sérgio? Agora eu já mudei. Deixa eu mudar aqui de novo.
Eu tinha visto o Sérgio. Mas então depois eu mudo ali que travou aqui agora, mas o Sérgio que vai fazer para Lucimar, tá? E a Carla não vai fazer porque a Dulcineia não vai apresentar hoje. Já falei demais, vamos começar as apresentações, né? Então, o primeiro que vai apresentar é o Nelson da turma W, tá? Deixa eu abrir aqui. E daí, pessoal, eu vou ter que interromper, sabe? Eu vou ter que interromper caso passe o tempo. Não é que eu sou chata, não. Mas é que por conta do nosso tempo, certo? Nelson, tá na bala aí? O próximo, depois do Nelson, é a Lucimar. Daí já fica preparada, Lucimar. Quem faz a feedback do Nelson é o Maurício. Pode começar, Nelson. 3 minutos. Ai, que judiação. Boa noite, professora. Boa noite, demais professores. Eu sou o professor Nelson. Trabalho na cidade de Ivaiporã, núcleo regional de Ivaiporã, região centro-norte do Paraná. A minha implementação foi realizada no Colégio Estadual Idália Rocha, também do núcleo regional de Ivaiporã, com o 7º ano A da manhã. Eu até ia fazer troquei várias vezes de turma, pensando em qual turma eu poderia implementar. Aí acabei chegando com esse 7º ano, que é uma turma bem querida. As disciplinas, os conteúdos que nós estávamos trabalhando, estavam pautados na colonização da América. Então, nós vimos sobre a América Portuguesa, América Espanhola, sobre a colonização, a chegada dos europeus, e foi pautado na aula 33 a 35 do RCO. Mas é claro, tivemos discussões envolvendo o livro didático, todo o aparato, discussões em sala de aula, mas a base para a implementação foi a aula 33 a 35 do RCO. Nós discutimos a chegada dos espanhóis primeiro, o Tratado de Tordesilhas, toda aquela questão do primeiro contato. E depois de feitas as discussões, nós analisamos alguns memes sobre a colonização da América. Eu trouxe alguns memes para eles analisarem, inclusive o recurso que eu utilizei foram os memes. Os alunos foram convidados a analisar alguns memes sobre a colonização da América. Eles analisaram 5 memes, eu trouxe para eles. Eles se divertiram muito, eles viram criticamente os memes também. E, em seguida, eles foram convidados a elaborar um meme sobre a colonização da América, levando em consideração as relações entre indígenas e europeus. Então, eu peguei aqueles 3 memes que a professora utilizou conosco, inclusive aqueles que a gente tinha utilizado em aula, e levei para eles próprios criarem o meme de acordo com o conteúdo da aula, para eles olharem criticamente e eles mesmos elaborarem seus próprios memes. Saíram memes ótimos, saíram memes muito, muito bons, eles têm um pensamento muito crítico, eles conseguiram apreender a criticidade necessária sobre esse processo de colonização. E depois da elaboração dos memes, eu pedi para eles elaborarem naquela aba sobre o depoimento, eu pedi para eles elaborarem pequenos feedbacks, pequenas impressões que eles tinham tido a respeito da aula. E alguns alunos falaram que para eles era algo totalmente novo, eles nunca tinham visto uma forma de abordar o conteúdo, principalmente de história, relacionado aos memes, que são essa língua utilizada por eles na internet, que é uma linguagem tão difundida por eles na internet. Parabéns, professor, parabéns. O trabalho excelente, muita estratégia muito boa e ficou muito bom os memes, né? Deu para perceber ali que eles aprenderam mesmo a fazer essa análise e fazer esse trabalho. Parabéns, professor. Vamos então para a Lucimar. Lucimar, está pronta? Pode começar. Professora. Já, né? Então,
Então, eu fiz o trabalho, eu sou professora Lucimara ali do Colégio Estadual de Paraíso do Norte, né, aqui no noroeste do Paraná, no núcleo de Paranavaí. Eu faço sempre esse trabalho, todos os anos, com todas as minhas turmas do médio. Então, assim, porque eu acabo levando todos eles. Como eu dou 2 disciplinas para as mesmas turmas, eu dou 2 disciplinas para todas essas turmas aqui. Então, cada um eu trabalho História e Sociologia, só o primeiro ano que não. Mas os outros eu trabalho História e Sociologia. E o primeiro ano de formação eu trabalho somente História. E aí eu juntei, a professora me deu também uma dica, né? A professora Márcia me deu uma dica para mim fazer uma junção entre o meu trabalho de Sociologia com um trabalho também de História. Daí eu fiz o quê? O projeto e também, né, como estratégia ali de aprendizagem e como as novas metodologias ativas também com a contação de história, um café histórico, né? Então, o meu objetivo nesse trabalho era as instituições de reinserção, né, o asilo, instituição social de reinserção, foi feito e realizado no Asilo Revepar, aqui em Paraíso do Norte, e o objetivo era conhecer as diferentes instituições sociais, né, o destaque da reinserção, né, que era o foco, bem como valorizar o convívio social, né, conhecer a história de cada um dos idosos também, a história da instituição e também uma troca de experiência com a população que estava ali, com os cuidadores, né? No que se refere ao resultado alcançado, foi, assim, muito legal, porque nós levamos os alunos, servimos o café, posteriormente, os alunos serviram esse café para os idosos, posteriormente eles sentaram em pequenas rodas de conversa e foram conversando com eles, falando sobre a história da vida deles, porque depois eles tinham que me dar um relatório, fazer um relatório de qual era a perspectiva deles e como eles iam se sentir daqui a 80 anos, por exemplo. Qual era a perspectiva de vida deles daqui a 80 anos? Então, eles fizeram os relatos no maior capricho, foi assim, muito legal. Eles ficaram bastante emocionados, né? Chegaram até a chorar, né? Nas falas, né? Na troca de experiência. E também fizemos um trabalho, uma brincadeira com eles. Os alunos, os cuidadores, que era o presente coletivo, onde cada um dos internos ia falando a qualidade do outro, o que ele via de qualidade em um no outro, e trocando o presente. Depois eles distribuíram entre si. Fizemos uma distribuição dos presentes com os idosos, que eram produtos de higiene pessoal, e também levamos as guloseimas, tanto o café colonial, que nós servimos para eles, também alguns brindes. E o grupo de estudo, né, no GE, ele contribuiu para mim de forma significativa, porque me deu esse outro olhar, porque eu só tinha um olhar mais voltado para a sociologia, e não tinha pensado em nenhum momento de terem colocado na interdisciplinaridade a história. E aí foi interessante, porque agora eu já vou, para o próximo ano, eu vou preparar outras coisas melhores e vou fazer essa junção em sociologia e história, fazer um trabalho interdisciplinar, né, com os alunos. Os alunos gostaram muito. A professora que me acompanhou, além de 2 meninas dos serviços gerais, que é, né, dos agentes 1, também uma professora de matemática foi comigo me auxiliar. Parabéns, professora, excelente. E implementou, ainda fez uma ação social, né? Parabéns, Lucimar, ficou maravilhoso o teu trabalho. E como você já me compartilhou, né, que fez em outros anos. E o que os alunos não esquecem, né? Eles falam desse trabalho realmente, né? Então, parabéns aí para o seu trabalho, ficou muito bacana, muito interessante mesmo. Agora nós vamos para a Ana Cristina. Ana Cristina, quem faz o feedback dela é o Emanuel. Só um minuto. Boa noite. Você pode compartilhar de novo, prof, o feedback? Posso, pode começar, Ana. Boa noite a todos, pessoal. Bom, o meu trabalho, né, foi baseado aí na escrita criativa. Meus alunos do 6º ano A adoraram essa metodologia. Eu confesso que até eu me surpreendeu, né, o desempenho deles, porque essa metodologia desenvolveu muita criatividade, porque eu apresentei, né, apresentei em 2 etapas,
esse conhecimento das narrativas a partir do folder, né? Com o conteúdo de Roma antiga, a história mitológica, histórica. Aí, a partir desse folder, foi a produção do texto, tá? E ali, eles, por conta deles mesmos, foram além, porque além deles desenvolver a escrita criativa, dar continuidade à história, eles fizeram teatro, eles vieram cheios de ideia. Esse teatro aí, que as figurinhas, foi ideia de um dos alunos protagonistas da sala. Nós dividimos a sala em 2 grupos, cada grupo apresentou o seu trabalho, né? Primeiro foi a apresentação da narrativa, da história, né? Teve aluno que narrou a história, que matou remo com veneno, outro com a panelada, né? Saiu muita história legal nessa metodologia. E os alunos até hoje eles comentam, né? Nós terminamos também essa metodologia em outro conteúdo que deu muito certo agora para recuperação, nós estamos fazendo Se Liga, tá? Através dessa metodologia. Então, nessa metodologia, eles desenvolveram aí habilidades criativas, imaginárias, né? Também contribuiu para a melhoria da ortografia, da escrita e comunicação, aumento da confiança, muitos tinham vergonha, tinha até um aluno autista, João Vitor, esse aluno autista, ele foi 3 vezes para apresentar a narrativa dele. Aí, a primeira ele foi, ele errou, depois ele voltou, ele corrigiu, depois ele voltou novamente. Foi bastante interessante, tá? Os alunos, né, se tornaram mais confiantes e com autoexpressão, né, expressiva, conclusão, o trabalho foi um sucesso em promover a criatividade e a imaginação e dedicação dos alunos. Essa metodologia foi eficaz, teve muito engajamento, muita participação dos alunos, muito aprendizado mesmo, né? Deu para perceber o interesse, o foco, a atenção desses alunos, a relação, o desenvolvimento da empatia que eles tiveram no decorrer dessa atividade. Foi muito gratificante. Nossa, essa metodologia, eu me encantei por ela, e eu vou continuar trabalhando com a escrita criativa com os 6º anos. Parabéns, professora. Isso que é gostoso de ouvir, né? Não é só ali o momento, né, pela implementação, mas é uma prática que pode fazer parte aí, né, do trabalho da professora, né? Agora nós temos o Emanuel. Lucimar, pode falar. Professora, onde que eu coloco, para quem que eu tenho que dar o feedback? Eu tenho que entrar e escrever ou já aparece no eu já vejo. Aparece teu nome na frente, mas eu já te mostro ali, já te falo, tá? Deixa eu só ver aqui. Ó, então, Emanuel, pode apresentar. Manuel? Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuel. A minha implementação foi no Colégio José Gomes do Amaral, né, na cidade de Ponta Grossa, núcleo regional de Ponta Grossa também, né, na cidade. Com o 2º ano do ensino médio, turma A, noturno, né? Então, nas aulas de sociologia, cujo tema era sobre o mundo do trabalho, né? Então, a gente, primeiro, falou para eles, né, durante as aulas, sobre a importância do trabalho, os tipos de trabalho, né? Até associei essa questão histórica, né? Embora a aula fosse de sociologia, mas acho que isso me facilita um pouco abordar esse tema trabalho, né? Com eles pegando essa questão histórica. E aí nós utilizamos a escalada do jornal, né? Eu confesso que foi um grande desafio, né? Porque não foi fácil para você falar para pessoas jovens, né? 16 anos, 15, 16 anos, que eles não têm o costume de assistir um jornal, né? Então, demorou um pouco falar para eles sobre o que é uma escalada de jornal. E aí foi. O trabalho né, primeiro momento foi sobre o tema, depois explicar o que era a escalada do jornal. E, por fim, eles deveriam produzir um material colaborativo, né? Que seria essa escalada do jornal. Então, eu montei aqui num slide, né? Como a gente faz aqui dos formadores, para tentar agilizar o tempo, né? Para eles
criar a escalada e apresentarem durante a apresentação. E aí a gente podia discutir isso depois, né? Então, falava sobre trabalho informal, sobre o trabalho no toyotismo, sobre neoliberalismo, né, a precarização no trabalho, e ali eles deveriam, né, criar essas escaladas a partir desses temas. Então, a discussão inicial girou em torno justamente dessa sociedade neoliberal, né, que se implementa aí nas últimas décadas no Brasil, né, relacionada ao trabalho, né, com o trabalho informal, e foi muito interessante, porque muitos alunos se identificaram com a questão do trabalho precário, né, porque alguns deles, como uma turma de noturno, muitos já trabalham, né, em pequenas empresas, trabalham, por exemplo, um é pintor, o outro é servente de pedreiro, então eles foram se identificando na medida que a gente foi discutindo sobre esse tema, né? Então, eu acho que a atividade foi eficiente, no sentido que trouxe para eles algo da própria realidade deles, que eu pude partir daquilo que eles entenderam daquele conteúdo, né, daquele tema, e a partir daí a gente pôde discutir com eles sobre essa realidade qual eles estão ou já inseridos ou vão se inserindo, né, com o passar aí da juventude deles, né? Então, eu acho que foi muito interessante. Embora, né, sendo bem sincero, foi um grande desafio trabalhar a escalada do jornal, ela não foi fácil, né? Quando eu estava ali escolhendo, eu pensei, eu vou escolher algo mais, não que fosse mais fácil, mas que talvez eu acreditasse que fosse mais rápido a explicação, e eu acho que não foi. Eu acho que foi uma linguagem que eles não estão tão acostumados, assim, né, que é a linguagem do jornal. Parabéns, professor, mas ficou muito bom o seu trabalho, parabéns. Muito bom. Então, vamos agora para o Mário. Carla, você pode fazer a avaliação o feedback do Mário, por favor? O feedback do Emanuel é o Nelson, tá? Que faz. E a Lucimar vai fazer para a Carla. Pode falar, Ana. Muito bem. Opa, desculpa. E o meu, para quem que eu vou fazer que eu não vi lá? Eu já vejo o teu, deixa eu já olhar ali. Pode começar, Mário. Oi, boa noite. Então, assim, o meu foi bem simples. Eu queria trabalhar na verdade, com música com 8º anos. Essa era a primeira ideia, né? Que eu tinha até comentado nas reuniões. Só que por causa do tempo e não iria dar certo porque a gente ia apresentar numa feira cultural essa ação. Então eu optei por fazer o Em Ação a partir da reunião 4 do nosso grupo de formadores, naquela experiência da escrita criativa, né? A partir do mito do Rômulo e Remo. Então foi assim que nós organizamos, né? Teve uma professora que foi participar, ela deu uma olhada ali na hora que eles estavam realizando as atividades, né? Na hora do sorteio ela também estava. Depois, no trabalho final, né? Eu mostrei alguns trabalhos para ela observar o que ela considerou. Os trabalhos ficaram bem simples, eles são alunos de 6º ano, eu escolhi os 3 6º anos que eu tenho. Eles ficaram empolgados, eles gostaram da ideia, eles acharam legal, porque eu acabei mostrando também, né, a história do Rômulo e Remo antes, enfim. Foi a mesma estratégia utilizada na reunião 4, como eu falei para vocês já, né? E, assim como eu falei, os resultados, embora tivessem empolgação deles em fazer história, em se reunir em grupos ali e participar e fazer os desenhos, inclusive as ilustrações, que eu pedi para que eles fizessem junto com a escrita, por ser 6º ano ainda, eles têm a limitação, né, na norma culta ainda, na utilização da escrita, eles não têm muita conexão assim entre os parágrafos, uma sequência meio lógica, ou ela fica muito limitada, muito curta, né? A partir da ideia que a gente vai dando, eles vão criando, então, enfim, como eu disse, poderia, eu acho, ser melhor, né? Mas, assim, dentro da limitação deles, o importante é que eles aprenderam. Eles têm muitos problemas ainda de comando, então você acaba direcionando as ações, e aí eles vêm perguntar
várias vezes o que é para fazer, como que é para fazer, porque eles não entenderam ainda. Então, você acaba explicando 5, 6, 7, indo nos grupos, né? Reexplicando, contando a história novamente, umas 4, 5, 6 vezes nos grupos para que eles entendam. Então, eles têm toda essa limitação. Mas, mesmo assim, eles fizeram alguns trabalhos caprichadinhos, alguns trabalhos bonitinhos, né? Mas, como eu falei, certo dia com S, coisas desse tipo ali, eles pecam bastante. Eu optei por deixar, assim, nas imagens, com esses erros, para que vocês pudessem também avaliar junto comigo, né? Visualizar. Muito bem, professor. Né? Eles têm essa dificuldade. Eu achei isso, né? E, de resto, é isso. Foi um trabalho considerado simples. Eu achei que poderia ser melhor, mas acabou ficando limitação, né? Mas ficou bom o seu trabalho, deu para ver ali que teve engajamento, teve a participação, né? Parabéns, professor. Pode falar, Carla. Eu não achei o nome dele lá. Deixa eu já mostro para você. Agora quem vai apresentar é o Sérgio. E quem vai fazer o feedback do Sérgio é a Ana. Tá, Ana? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu apresentar. Apresentação. Peraí. Compartilhar. Carla, o nome dele é o... Deixa eu ver, que já foi a Ana, foi o Manuel. O Mário é no 12, embaixo do Emanuel. E agora, Ana, você faz o feedback para o Sérgio. Sérgio, pode começar. Boa tarde, professora, professores, tudo bem? Sou o professor Sérgio, trabalho no Núcleo Regional de Educação de Pitanga, tá? Eu resido e trabalho no município de Nova Tebas. Eu trabalho num colégio rural, tá? O colégio que eu trabalho, ele é multiano, então eu trabalhei numa turma onde tinha 8º e 9º anos. Como é uma sala de multiano, então o que eu fiz? Eu abordei vários temas para contemplar as 2 séries, os alunos das 2 séries, porque é o meu primeiro ano trabalhando com turmas assim, então você tem que ter um jogo de cintura ali para que ninguém saia no prejuízo. Eu apresentei para eles a questão do curso que nós estamos fazendo, falei a respeito do trabalho que a gente tinha que fazer para a conclusão do curso. Daí eu trabalhei com eles a metodologia do fanzine. Só que junto com o fanzine eu acrescentei o glossário. Tá? Então eu passei para eles um tutorial a respeito de como produzir o fanzine. Daí falei para eles a respeito do glossário. Daí, como nós estávamos na questão lá de trabalhar o período de colonização do Brasil, estávamos trabalhando a questão da independência, estávamos trabalhando a questão da Revolução Francesa, Guerra do Paraguai, então eu joguei esses temas para eles, compatíveis às séries de cada um, e levei eles no laboratório para que eles pudessem pesquisar as palavras que pudessem ser colocadas, inseridas, né, nesse glossário deles. Então, assim, eu notei um envolvimento, assim, 100% da turma, não foi 99%, foi um envolvimento 100%, todos os alunos enganjados na atividade, se tornando, né, protagonista do conhecimento deles. Depois apresentei o trabalho deles para a pedagoga, para a diretora, para eles verem o que eles estavam desenvolvendo na sala de aula. A aula foi tão maravilhosa. Eu tenho 2 aulas com eles, que na terceira aula, alguns alunos não tinham terminado. O professor pede para o outro professor deixar a gente terminar a tarefa, que era aula de matemática. Né? Tá certo que eles não gostam de matemática, também não. Mas daí acrescentou mais uma aula do professor, em 3 aulas eles conseguiram finalizar esses trabalhos aí. Então, para mim, foi de grande valia
não só o dia da minha apresentação, colocando em prática ali com eles. Na verdade, obrigado, professora Márcia, por ter proporcionado para nós esses encontros, né? Essas trocas de conhecimento, essas trocas de metodologias aí, que vieram só para enriquecer o nosso dia a dia, né? E a nossa forma de transformar o aprendizado mais gostoso dos nossos alunos. Muito bem, professor Sérgio, parabéns, pela sua implementação, ficou bem. Ideia boa, ele fez o glossário no fanzine. Parabéns, professor. Bem criativo mesmo, né? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só mostrar a tabela. Carla, olha aqui na planilha, tá vendo que está aparecendo? Aqui embaixo, ó, tem 3 abinhas. Você tem que clicar na abinha do W, que daí aparece a nossa turma. Porque a planilha que eu estou abrindo não está aparecendo nem meu nome. Então, você tem que clicar aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo, ó? Que tem 3 abinhas. Embaixo da planilha, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Agora eu vi. Você tem que clicar ali. Pode falar, Maurício. Eu deixei o feedback nos comentários, tudo bem? Tá, eu vou colocar lá, eu já coloquei lá. Obrigado. Agora, quem vai apresentar é o Maurício. Quem vai fazer o feedback do Maurício era a Valdenice, mas ela não conseguiu participar hoje. Então, quem vai fazer o feedback do Maurício é o Mário. Tá, Mário? Eu já até coloquei seu nome lá. Então, vamos lá. Meu nome é Maurício, sou da cidade de Medianeira, aqui do Oeste Paraná, núcleo regional de Foz do Iguaçu. Trabalho no Colégio Civil Militar Costa Silva e implementei essa atividade numa turma do 9º ano, tarde. Eu peguei o contexto da ditadura militar e eu trabalhei a questão da jornal e também nos memes. Eu dei a liberdade para os grupos, a turma, escolherem como vocês querem fazer um telejornal ou quem tem dificuldade, muita vergonha para falar, esse é o meme. E saiu assim uma junção dos trabalhos. E eu peguei esse grupo específico, fiz um vídeo, né? E chegaram na hora de apresentar, eu falei, gente, mas vocês têm que ter um cenário para o jornal. Onde está a abertura? Então, eu percebo que os alunos às vezes têm facilidade com algumas tecnologias, mas são muito ainda imaturos em outras partes. Aí entrou o meu lado criativo. Eu pedi para o aluno, pega no celular para gravar, foca na TV do Catron, achei a abertura do jornal, falei em 3, 2, 1... pá, gravando. Coloquei a abertura do jornal para eles. Aí fiz só sinal assim, começando. E a turma e os alunos começaram a como fosse um telejornal, explicando ali, ambientado nos anos 70, nos anos 70, 74, bem nos anos de chumbo da ditadura. E o interessante é que um deles, no final da matéria, ele era um apresentador, um repórter, ele jogou, sem querer, um meme aí no ar. E um dos diretores dos jornais interpretava um militar, falou, o que é isso? Começou a questionar ele. Ele a ditadura. E no final ele vai preso ali ao vivo, ali, durante a apresentação do jornal. Esse vamos sendo preso, jogando fora da sala de aula. Né? Foi bem interessante, assim, a turma gostou, assim, foi bem legal, diferente. Eles nunca tinham feito nada nesse sentido. Então, para eles foi um desafio, né? Tanto para eles quanto para mim também implementar essa prática, mas foi bem interessante. Eu acredito que dá para dar sequência em outros assuntos também. Aí tem um vídeo, não sei se vai dar tempo de passar. Vou pôr, tem 1 minuto aqui, eu vou pôr um minuto do vídeo, mas depois, se você permitir, eu compartilho lá no grupo. Pro pessoal, com certeza. Sabe? Deixa eu ver se vai dar certo, porque eu não consegui baixar ele. Vou apresentar aqui. Vai aparecer. E a abertura do Catron. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui em mais uma edição do Jornal Nacional sobre o Desenvolvimento do Brasil. Hoje trazemos notícias sobre o grande avanço econômico do nosso país e as novas medidas de segurança que garantem tranquilidade a todos os brasileiros. Não é mesmo, companheiro? Exatamente. O Brasil vive um momento de grande desenvolvimento.
Isso mesmo. E lembrem-se, senhores, aqui só se fala a verdade do governo. Agora vamos ouvir a opinião do povo sobre este tempo de prosperidade. Boa tarde, boa noite. Bem, acredito que está tudo bem aqui no país, a gente não vê mais protestos nas ruas, não vê ninguém reclamando, né? Está tudo mil maravilhas, está sendo a Copa 70, né? Talvez porque o pessoal está com medo de acabar igual o Vladimir Zoga, igual o Vargueira e tantos outros. Né? O povo está satisfeito, é isso que o Brasil precisa saber. Mas isso, todas as matérias são cortadas, tudo tem que passar pela censura. Semana passada eu tinha feito um projeto para apresentar sobre a violência nas escolas, mas me cortou o projeto, dizer com Outra vez eu andei já para a escola. Cuidado, o Major pode estar ouvindo. E eu estou ouvindo. Jornalistas devem trabalhar pelo bem da pátria. Críticas só servem nos inimigos do Brasil. E para encerrar nosso jornal de hoje, uma curiosidade. Um morador do interior enviou uma foto curiosa e humorada. Depois eu compartilho para vocês verem, né? Mas a pressão do jornalista ali apresentando com o militar do lado dele ali cuidando, né? Ficou muito interessante o seu trabalho, Maurício, parabéns. E fez uma junção ali de duas estratégias, né? E eles conseguiram usar a estratégia no jornal ali. Exatamente. Parabéns, tá? Obrigado. Muito bom. Agora nós vamos para a Carla. Carla, está pronta? Professora, só uma coisa. O do Maurício, eu vou colocar aqui o feedback, porque do Márcio, que eu não consegui colocar lá, tá? Eu vou escrever aqui do ladinho. A minha implementação ela foi feita com o primeiro ano do ensino médio. Eu fiz as 3 turmas que eu tenho no período da manhã, primeiro A, B e C, no Colégio Estadual de Paraíso do Norte, no núcleo de Paranavaí. No caso, a gente estava realizando um trabalho para uma exposição que nós fazemos todos os anos, da equipe multidisciplinar, na Semana da Consciência Negra. Então, eu conciliei o trabalho aqui do curso, juntamente com as nossas atividades referentes à Semana da Consciência Negra. Eu utilizei a aula a respeito do glossário, que eu achei bastante interessante, e aí algumas amigas me deram uma ideia. Aí nós fizemos um glossário de A a Z com o nome de personalidades africanas ou indígenas importantes para a história do nosso país e do mundo também. Aí esse trabalho ele foi realizado de forma individual. Antes do trabalho, tem um conteúdo de filosofia que é sobre estética africana e estética indígena, onde nós estudamos sobre a importância da estética africana e da estética indígena para nós. Aí eu usei aí dentro desse conteúdo que eu expliquei em sala de aula, eles usaram a TV do Cadron, os slides do RCO, para depois a gente conversou, eles viram imagens, vídeos, a gente assistiu alguns clipes, aí depois foram para o trabalho. Aí o trabalho foi realizado de forma individual, eles trouxeram o trabalho pronto, eu fui auxiliando, porque eles têm muita dificuldade, principalmente em usar o computador, o Word, essas coisas, para fazer esse tipo de trabalho, eles apresentam bastante dificuldade. Com o trabalho pronto, nós fizemos esse círculo, que vocês estão vendo aí, e cada aluno apresentou a sua personalidade para os demais da turma. Então, a gente fez um seminário também, isso para a turma, porque na semana passada, esse trabalho ele foi exposto no pátio, infelizmente as fotos não estão aí, mas esses trabalhos serão todos expostos para a comunidade escolar e para toda a nossa comunidade aqui do município, porque outras escolas elas vão fazer essa visitação, então puderam ver o glossário. Era muito legal que os alunos menores, eles pegavam, eles liam, quando era uma personalidade
porque eles conheciam, eles na hora, né? Nossa, é fulano de tal, ciclano. Então, foi um trabalho muito bacana. Infelizmente, a gente não conseguiu atingir 100%, mas a grande maioria dos alunos fizeram, e mesmo envergonhados, alguns, eles apresentaram os trabalhos para a turma. Foi muito bacana, tanto a apresentação, como depois a exposição no colégio. Eles iam lá para ver se o deles estavam lá, né? Eu coloquei todos de todas as turmas, porque a gente vê que depois que eles fazem, eles querem muito ver o trabalho deles. Teve aluno que pediu para mandar foto para a avó ver o que ele tinha feito. Então, foi muito bom, foi muito gratificante o trabalho. Parabéns, Carla. Ficou excelente o teu trabalho, ficou uma estética muito boa. Parabéns. Parabéns. Pessoal, então nós terminamos a turma W e agora nós vamos para a turma C da professora Kétuli, né? Que nós estamos recebendo eles. Provavelmente nós vamos passar um pouquinho do horário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para todos abrirem as câmeras agora. Eu vou fazer o print, né? Porque daí, se chegar ali nas 7h40 e alguém precisar sair, que, né, tiver algum compromisso, aí já fizemos o print, né? Eu peço a colaboração de vocês, né? Tivemos que fazer aí bem corridinho, mas assim, para a gente dar uma força aí para a turma da turma C, certo? Então, Gustavo, Sérgio usa 2, né? Sérgio está ali em cima. Miriam está com a câmera fechada, Josileia e Gustavo. E a Marília também está com a câmera fechada. Eu não, prof, eu estou em 2, eu estou no computador no celular. Está em 2? Pode falar, Gustavo. Prof, eu estou em 2 também. Está em 2 também, então tá bom. Então, só vou fazer o print então, tá? Deixa eu caprichar, que esse é o último, né, gente? Então, foi. Muito bem, já vou colar ele ali. E agora, o pessoal da turma C, vocês daí já vão abrindo para compartilhar, né? Todo mundo pegou o link da planilha, se alguém precisar, manda ali no chat que eu já compartilho, certo? Então, pessoal, nossa aventura, né, está chegando ao fim ainda, que continuemos firmes e prontos para sustentar as próximas construções, né? Então, agora nós vamos para a implementação da turma C. Caso alguém precisar, né, de repente tem algum compromisso, tem que ir para a sala de aula, a hora que deu 7h40 pode sair. Caso não, vamos ficar um pouquinho aí para prestigiar os nossos colegas, né? Pegar um pouquinho a mais ali do horário. Espero que não seja muito, né? Vamos lá. Então, nós vamos começar com a Marcela. É isso? Prof, Marcela? eu consegui apresentar na última aula. Tá. Então, só precisa... a Sandra já me falou e eu esqueci. Minha cabeça tá. Então, o Glauder, quem faz o feedback é a Vilma. Glauder, pode começar. Nós que apresentamos aqui mesmo, né, professora? Fazemos eu não tenho o link de vocês. Compartilhamos aí, né? Isso. Se alguém quiser compartilhar... Ó, coloquei o link de novo. Se alguém quiser que eu compartilhe, manda o link no chat, que daí eu compartilho. Mas, senão, vocês mesmos podem compartilhar. Então, vamos lá, 3 minutos, Glauder. Ok, professor. Então, eu apliquei a minha prática lá no Colégio Estadual André Andreato, em 4 Barras, onde eu leciono, área metropolitana norte, e eu usei as turmas do 7º ano A, B e C, as 3 turmas mesmo. A implementação que eu fiz foi da escrita criativa, né, nessa jornada. Achei muito interessante para poder fazer com eles, e especialmente combinou bem direitinho o conteúdo que a gente estava passando com eles, né? Nas aulas 39 a 41, a gente fala de colonização no português no Brasil, e especialmente da escravidão. E aí, aproveitando essa parte da escravidão, né, até na época da consciência negra também, a gente fez esse trabalho com eles. Primeiro, eu acabei usando várias coisas, né? Usei leitura de fonte,
A gente apresentou o poema Navio Negreiro para eles, algumas partes do poema, não todo, né? E aí acabamos usando também o glossário, porque a gente reconheceu palavras que eles não tinham, como eles estão escrevendo ali no quadro, ali nesse caso aqui, né? As palavras que eles não conheciam, depois a gente explicou sobre o significado do poema e também tudo mais para eles. Depois a gente dividiu em duplas e a estratégia foi que eles escrevessem como se fosse um diário de um escravo, né? No navio negreiro. A ideia seria essa, então, da implementação seria essa, né? E assim eles fizeram, né? Eles fizeram duplas e daí foram escrevendo esse diário. E aí alguns falaram, professor, eu acho que a gente pode fazer também já em papel envelhecido. Eu falei, pode sim, faz sim. Daí alguns já mesmo trouxeram a ideia e foram fazendo papel envelhecido. Primeiramente, eles fizeram resumo aí, né? Fizeram, um rascunho, como vocês estão vendo, e depois eles já foram tentando passar limpo já no papel envelhecido depois que eles trouxeram na outra aula seguinte, né? Então, foi bem interessante. Aqui alguns estão aí para vocês verem. Eles fizeram já alguns com recortados, queimados ali com partes apenas, né? Esse aqui também, esses dois que estão aqui para vocês verem aí. Essa aqui ela fez bem interessante, que ela jogou essa parte como se fosse manchado de sangue, inclusive, né? Não tem como a gente ver todo o teor aí dos diários que eles fizeram, mas saiu cada coisa muito legal. Eu achei muito interessante que eu fiquei surpreso por aqueles alunos do 7º ano conseguiram fazer bem. Como o professor falou anteriormente, acho que foi o professor Mário que falou lá, a questão de dificuldade ainda de elaboração, de uma escrita mais realmente contextualizada, e às vezes até com ordem mesmo, né? Mas mesmo assim, no geral, foi muito legal. Os trabalhos deles saíram bem legais mesmo, né? Teve uma menina que me chamou muita atenção, que é essa daqui. Ela é uma menina super quieta, não fala nada, ela tem até problemas de socialização, mas na hora de escrever a menina deu um show. Ela fez um diário que foi muito interessante, falando do sofrimento e tudo mais, da angústia de um escravo, né, no navio negreiro. Eu achei bem interessante o trabalho dela também. Então é isso aí, professora. Parabéns, professor. Parabéns. Eu vou ficar curiosa. Eu vou pedir o link para Kathleen para eu ver os trabalhos de vocês. Vou ficar curiosa para ler inteiro. Então, vamos para a próxima turma, né? Para a próxima a apresentar é a Sandra. Eu vou tentar compartilhar aqui. Qualquer coisa, me manda o link que deu eu compartilho. Consegui? Conseguiu, aham. Ah, tá. Se você clicar aqui em cima, do ladinho da tua fotinha ali, ele fica maior. Aqui. Do lado. Apresentação. Aí, apresentação. Bom, então, eu sou a professora Sandra, da escola Gildo Luiz Uchuca, do núcleo de Laranjeiras do Sul, e a estratégia escolhida foi, então, o telejornal. Deu bastante trabalho, inclusive, né? Primeiramente, eu apresentei as aulas do RCO, a 33, que é a Guerra Fria, e a 34, a Corrida Armamentista. E aí, propus para eles o telejornal, né? Fizemos grupos, temos sorteio de temas, porque os temas, alguns queriam mais, outros menos. E aí, para pano de fundo, eles fizeram os cartazes, né? Confeccionaram os cartazes e formularam as notícias. Depois disso, foi feito um vídeo com as manchetes, né? Com a vinheta, inclusive, do plantão jornalístico de uma rede, né? Aí montou-se a bancada na sala, cada aluno, cada grupo, um aluno apresentou uma notícia relacionada ao tema, e aí foi tudo gravado, fotografado, e a vice-diretora veio
assistir. E é isso, é bem rapidinho. Parabéns, professora, parabéns pela sua apresentação. Agora, quem faz o feedback dela é a Elisângela. Agora vamos para a Karen. Oi, já vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Então, eu me chamo Karen, eu sou professora de História no Colégio Mário Quintana, NRE Cascavel. Esse trabalho foi desenvolvido com a turma do 6º ano E. E o tema central, né? A gente aproveitou que a escola está em clima de atividades da equipe multidisciplinar. E aí fizemos um bem bolado entre nós, professores de História, com os professores de Arte. Então, nós trabalhamos a ancestralidade, ensino, artefatos africanos, máscaras e carrancas das Semanas da Consciência Negra. O foco foi na Lei 10.689 de 2003, na valorização da cultura afro-brasileira. E o objetivo era integrar história e arte para compreender o significado cultural e ritualístico de artefatos africanos, transformando o estudo teórico em produção artística e conscientização. Metodologia, trabalho colaborativo, escrita colaborativa, interdisciplinar, pesquisa histórica aprofundadas em grupos e posterior transposição criativa para a produção das peças, arte, estimulando a autonomia e responsabilidade compartilhada. E o resultado principal, sucesso na mostra multidisciplinar, com exposição de peças de alta qualidade, e os alunos atuarem como protagonistas e mediadores, explicando o contexto histórico e o significado das peças ao público, validando a aprendizagem. E a atividade demonstrou a eficácia da produção prática como catalisador para a internalização do conhecimento histórico, promovendo uma compreensão mais profunda e sensível e engajada da consciência negra. Gente, é que lá na escola é um evento mesmo assim, a Josileia também é da mesma escola, então a escola está toda ornamentada, está com bastante personalidades, então eles escreveram, eles pesquisaram as personalidades históricas, e foi isso. Muito bem, professora. Muito bom seu trabalho, parabéns. Agora é a Ivete. Sim, vou compartilhar. Ok? Ok, prof? Ok, Se você for aqui do lado da palavra compartilhar e clicar, ele fica maior. Oi? Foi, Carregando, né? Prof, tá. Prof, então, eu sou a professora Ivete, sou do núcleo de Toledo, tá? Eu trabalho no Colégio Cívico Militar Novo Horizonte, e a implementação que eu fiz foi no 7º A, né? Aproveitando a aula 39, 40, 41 e 42, que é sobre os africanos, né? Então, o produto final, né, seria a produção de um glossário, né, das palavras africanas, né? E o objetivo da aprendizagem, então, a linguagem e cultura, né, promover o reconhecimento da influência lexical e cultural africana na formação da língua portuguesa falada no Brasil. Consciência histórica, né, de analisar criticamente como a cultura negra e seu idioma serviu como uma forma de resistência e identidade frente à desumanização da escravidão, né? Então, as estratégias e metodologias usadas na atividade foi o uso e a contextualização histórica como ponto de partida, né, segundo a pesquisa ativa pelos estudantes. Divisão da turma em pequenos grupos para a seleção e pesquisa e catalogação das palavras de origem africana, né? Os alunos definiram o significado, né, que eles iam usar, investigaram a origem, né, a provável origem e o contexto do uso no vocabulário brasileiro, né, e compilaram esse material, né, num glossário. Os resultados, né, e o impacto nos alunos. Os estudantes, então, eles ficaram surpresos, né, ao identificar a raiz africana das palavras cotidianas, reforçando a proximidade e a riqueza dessa herança. O projeto ajudou os alunos a ver a cultura africana não apenas sobre a ótica da opressão, mas como uma força poderosa de manutenção cultural, né? E a reflexão conclusiva é que a atividade reforçou a necessidade de valorizar e estudar essa herança, né?
reconhecendo o idioma como um elemento central na luta pela identidade contra o apagamento histórico, né? E, professor, assim, foi bastante interessante, porque eles pediram não só para fazer as palavrinhas e os significados, mas alguns quiseram desenhar também, né? Por exemplo, aqui as práticas, né? Assim por diante, as palavrinhas usadas, né? Então, muitos usaram o grafismo também, né? E saíram trabalhos, assim, maravilhosos, e esses trabalhos foram expostos, professora, nas atividades da Semana da Consciência Negra. Parabéns, e os desenhos maravilhosos, né? Nossa, tem mais lindo que o outro, professora, porque daí eles fizeram a capa, né? Muito bem, parabéns. Prof. Karen faz para Ivete, Ivete faz para Karen o feedback, Ok, tá? muito obrigada, prof. Agora, nós vamos à professora Marília. Pessoal, Oi, se alguém eu vou compartilhar aqui já. Algum compromisso dos que estão por último, eu tenho turma amanhã, daí se vocês precisarem, vocês entram amanhã no início, apresenta, e daí já sai, porque daí a presença está garantida. Depois da Marília, estava a Josileia, Aí, eu acho que ela precisa sair às 7h40, então depois da Marília será a professora Josileia, certo? Sem problema para vocês? Então, vamos lá, Marília, pode começar. Posso? Tá. Então, assim, vou falar bem rápido, até para dar tempo para os colegas. A minha implementação, eu sou a professora Marília, dou aula no Colégio Cecília Meireles, em Curitiba. A minha implementação foram com as turmas de 8º ano da escola, o 8º A e o 8º B. E eu fiz em conjunto com o professor de Geografia e a professora da Educação Especial. A metodologia utilizada foi o telejornal e nós utilizamos as revoltas regenciais para trabalhar com eles. Então, a implementação foi realizada em várias etapas, né? A primeira etapa eu conversei ali, expliquei o conteúdo para eles sobre o período regencial. Eles foram divididos em 5 grupos, cada grupo representava uma revolta. Eles precisaram investigar, né, essa revolta ali. Eu trouxe um roteiro para eles de quando, onde ocorreu, as principais reivindicações, os principais líderes. E aí eles, utilizando a inteligência artificial como recurso, eles montaram o roteiro do telejornal. Alguns alunos, eles gravaram, até ali tem uma imagem deles compartilhando no Educatrol. E outros alunos, eles optaram por apresentar na forma de teatro. Eu achei que o trabalho ele ficou bem legal, assim, eles se dedicaram bastante. Aqui eu coloquei só algumas imagens, porque a gente precisou entregar o relato de implementação antes do final das apresentações dos alunos. É um recurso legal para trabalhar com eles. Eu achei até que fosse mais demorado, mas a inteligência artificial, querendo ou não, ela traz ali um roteiro pronto e eles precisam, né, trabalhar as falas, trabalhar muito mais ali com a questão da gravação e a edição. Então, ficaram edições bem legais, assim, os alunos também que apresentaram, optaram por apresentar em sala de aula na forma ali, encenando, também ficou legal. E eu achei que valeu a pena, assim, eles conseguiram compreender bem o conteúdo. Depois eu pedi relatórios para eles, né, das revoltas que não foram pesquisadas. Então, eu achei que teve um engajamento bom, eles conseguiram trabalhar em grupo e os trabalhos ficaram bem legais. É isso. Parabéns, professora. Josileia, pode apresentar agora. Josileia, quem faz para Josileia é a Marília, tá, Marília? Eu estou aqui, prof, estou tentando achar a planilha de compartilhamento. Achei, peraí. Faz tempo que eu não compartilho. Ok, foi. Então, Marília, daí você faz o feedback para ela? Sim. Sim. Tá, deixa eu só ver aqui. Pode falar, prof. Não, todo mundo já fez. Não, eu tinha visto que tinha alguém que estava sem a... não, a Ivete. Ivete, você precisa fazer o da Karen, tá?
Pode começar. Tá, então assim, nós sempre trabalhamos com o passado, né? O foco no passado. Eu resolvi inovar um pouquinho, usei a metodologia escrita criativa, mas eu usei ela um pouco diferente, tá? Então, o primeiro passo foi o foco no presente, não necessariamente no passado histórico. No momento do conteúdo, eu estava trabalhando com o Roma Antigo, com o cotidiano ali dos romanos, estava naquela parte. Aí eu pensei assim, por que não trabalhar o cotidiano atual? E aí eu fiz, então, com a escrita criativa, eu fiz uma homenagem para as merendeiras no dia 30/10, que era o dia delas, tá? Fazia tempo já que eu queria fazer essa homenagem, aí eu usei a escrita criativa para escrever cartazes, relatos, poemas, homenagens para as merendeiras no dia 30. Eu consegui engajamento com o professor de matemática, então eu e o professor Osnei de matemática fizemos o trabalho em parceria, e daí no dia, então, foi uma homenagem para elas, no caso, nesse dia ali específico, tá? Foi bem legal, elas ficaram bem emocionadas, fazia tempo já que eu queria fazer um dia especial, um momento especial para elas. Infelizmente, tem um videozinho, mas eu não vou conseguir mostrar porque está muito curto o tempo de apresentação, né? Enfim, tem os colegas que precisam sair. Mas é isso, então, professora. Gostaria de ter mais tempo, tem um videozinho pequenininho, mas hoje acho que não vai ser possível mostrar, porque senão toma muito tempo. Então, eu saí um pouquinho do passado. Mas compartilha no grupo com o pessoal. Tá, se eu conseguir, eu compartilho compartilhar sim, o Maurício. tá? Então, ficou Gente, bem bonitinho, assim, parabéns. o trabalho, elas se emocionaram, choraram, sabe? Por que não, né? Muito bom. Fez igual a Lucimar, juntou a estratégia com uma homenagem. E consegui Parabéns. engajamento daí com toda a escola. Só não consegui chamar todos os alunos para o saguão, porque era muita gente, daí não dá para ouvir. A escola não tem boa acústica, sabe, nessas horas. Então, vieram para a homenagem só os sextos e os sétimos da manhã, e daí todas as meninas da cozinha foram chamadas para uma reunião, daí quando elas saíram, a barraca estava tudo armado, né? Tava tudo... Aí tem um videozinho bem bonitinho, tá? Então é só isso, prof. Parabéns, professora. Obrigada, tá? Então, pessoal, agora quem vai apresentar é a Elisângela, mas deixa eu só falar aqui, né, gente? Então, assim, ó, pessoal, então quem precisar sair, né, a gente entende, eu peço desculpa por vocês por essa correria, né? Desculpa aí para o pessoal da minha turma, o pessoal da professora Karen, da professora Kathleen pela correria, mas eu entendo, né? Então, quem precisar sair, ó, um abraço, um bom final de ano, tudo de bom. Pode apresentar, Elisângela. Pode colocar sua apresentação. E já fiz o print, já computou a presença para vocês. Quem puder ficar, né, para não ficar, as professoras ficarem sozinhas, eu gostaria muito, né? Mas caso você não consiga, se você tem o compromisso, a gente entende, tá? Então, um abraço, um bom final de ano, e foi um prazer caminhar com vocês, né? Então, se alguém precisar sair, então já está despedido. Então, vamos lá, Elisângela. Eu sou a professora Elisângela, trabalho no Colégio Estadual Olavo Bilac, na cidade de Sarandi, núcleo de Maringá. A metodologia... Se você clicar aqui na apresentação, Elisângela, ele fica maior. Fica maior? Aumentou? Aumentou. A metodologia escolhida foi a escrita criativa, implementei nas turmas do 7º B e 7º D. Eu vou ser bem breve, porque, assim, esse final de ano está muito corrido com muita coisa, né? Então, eu já aproveitei o próprio conteúdo ali, a atividade que estava no RCO. Então, depois de trabalhar a aula 39 do RCO, que tem o tema o comércio de escravizados e o tráfico pelo Atlântico, eu propus, né, a atividade que estava lá no slide 17, né? Nessa atividade, eles tinham que se imaginarem numa situação semelhante com a dos povos africanos ali que foram arrancados da sua terra de origem, levados para um lugar distante, desconhecido, né, com uma língua, costumes diferentes, e escrever como que eles reagiriam, né? Eu dei para essa etapa aí uns 20 minutinhos, né? Dei uma folhinha impressa, coloquei o slide com a atividade, dei uma folhinha impressa para eles com a mesma coisa, os dizeres que estavam no slide, o espaço para que eles escrevessem, e eles deixei a imaginação deles correr solta, né? Depois desse tempo, né, alguns se voluntariaram, reagiram aí, né, escreveram como que se sentiriam, revoltados, o que eles iriam fazer e tal. Foi, assim, instigante para eles, né?
porque também fazer eles escrever não é muito fácil, eles não gostam de fazer nada, muito menos escrever, né? Depois eu recolhi essa... Deixa eu mudar agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer para mudar para o próximo slide. Você vai lá no seu slide e muda lá. Mas no meu slide agora, quando eu coloquei para compartilhar, ele fica aparecendo só o que está. Ah, tá, tem embaixo aqui um negocinho. Isso. Aí tem a atividade daqueles que quiseram, né, falar, eu coloquei eles ali na frente para tirar foto, tem alguns depoimentos, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas assim, eu pude perceber que eles se imaginaram no lugar do outro, né, se colocou no lugar daqueles povos, e como eles reagiriam, e também a gente tem muitos alunos que vieram da Venezuela, do Equador, e não é uma situação muito diferente, né? Porque o ser aceito, a língua que eles não entendem, estou cansado de ouvir o não compreendo, né? Também participaram, teve um aluno, inclusive um venezuelano, que colocou, certinho como ele está se sentindo, né? Eu achei bem produtiva a atividade. E foi isso, professora. Parabéns, professora Elisângela. Muito bacana o seu trabalho. Muito bacana mesmo. Quem faz o feedback para a professora Elisângela é a professora Geni, tá, professora Geni? Agora quem vai apresentar é a professora Márcia, minha xará. Quem faz o feedback para a Márcia é a Rosana. Tá, vamos lá. Tá aparecendo aí? Tá. Se você clicar ali do ladinho, ele fica maior. Desce lá e clica, que daí ele aparece. Ah, eu abri o portfólio, desculpa. Você abriu o portfólio. Tá, deixa eu ir falando aqui, então, para eu conseguir o tempo. Eu fiz o meu trabalho, então, sobre a escrita criativa também, em cima do conteúdo do nivelamento, que foi ali sobre as grandes navegações. Então, partindo deste conteúdo, né, eu pedi para que os alunos fizessem, então, um diário de bordo. Está aparecendo, prof? Agora tá, Tá. Então, que eles fizessem um diário de bordo, né, se imaginassem ali, então, como navegadores do século XV, né, fazendo toda a revisão ali do nivelamento a respeito desse conteúdo, e que eles escrevessem como era, né, como teria sido viajar ali, fazer essa viagem no século XV, com todo aquele contexto, né, de não conhecer, medo do desconhecido, os medos reais e os medos imaginários, a questão da terra plana, dos monstros marinhos, né, e a própria condição do navio na época mesmo, né, de não ser aí navios muito bem equipados, né, dos instrumentos de navegações que existiam na época, enfim. Então, que eles se imaginassem nessa situação. Nós tínhamos trabalhado no final ali, antes do recesso, a questão da fome, das mortes, né, das dificuldades ali que se passavam nos navios, e eles tinham, então, que se pensar naquela situação. E aí eles fizeram, então, trabalhos muito bons, alguns desenhos também, né, a respeito disso. Não vou dizer que 100% dos alunos participaram, né, mas grande parte, até porque foi atribuído nota, e serviu ali, então, como um nivelamento, né, uma revisão do conteúdo e também uma nota parcial aí já para o terceiro trimestre. Então, bem sucinto, é isso. Parabéns, professora, muito bom. Criatividade deles é incrível, né? Maravilhoso. Parabéns, professora. Então, agora, quem apresenta é o Gustavo, e quem faz o feedback do Gustavo é Maria das Graças. E a Rosana faz da Márcia, tá, Rosana? Sim. Estamos quase lá, gente. Boa noite. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. Bom, meu nome é Gustavo. Eu trabalho no Colégio Estadual Cívico Militar Olavo Bilac, aqui em Ubiratã, Paraná, no núcleo de Goiorê. Eu escolhi a turma do segundo ano, né, do ensino médio, e por eles serem uma turma bem divertida e muito boa, né, assim, eles são extremamente educados e brincalhão, eu decidi trabalhar com memes. Aí,
a atividade foi recebida de uma forma bem animada por eles, inclusive alguns fizeram até 2, 3, 4. Teve um menino que fez 5, e eu só pedi um. Então, eles gostaram bastante da atividade. Primeiramente, eu expliquei, né, o intuito do meme, porque o meme ele precisa ter um certo humor, e esse humor precisa ser inteligente. Eles gostaram bastante. O professor observador, que é um grande amigo meu, o professor Gilberto, ele elogiou bastante minha implementação e destacou o sucesso porque, principalmente na questão crítica, porque eu deixei bem claro para eles que eu queria que eles utilizassem, fizessem os memes, só que principalmente fossem críticos. Então saiu relatos assim maravilhosos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar algumas fotos, ó. Eu levei para eles, né, memes pré-prontos, então era só eles escreverem, né? E eles gostaram bastante, bastante mesmo. Acho que foi uma diversão para eles, eles ficaram as 2 aulas inteiras fazendo, e inclusive alguns até desenharam de uma forma bem livre, assim, sem usar a minha atividade. Mas no geral eles gostaram bastante. A temática foi a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra Fria. Eu deixei bem aberto para eles, porque esses temas a gente trabalhou bastante e eles gostaram bastante desse tema, né? E eu acho os memes encaixaram bastante nessa minha implementação. Parabéns, professor Gustavo. Ô, prof, eu vou colocar aqui no chat o feedback, daí a prof coloca lá para mim, fazendo favor, que eu não estou conseguindo, tá? Tá Eu vou bom. colocar aqui. Parabéns, Gustavo. Muito bom o seu trabalho e muito bom o relato dessa turma, hein? Muito, muito gostoso quando a gente tem uma turma assim. Então, agora a Geni. Quem faz o feedback para a Geni é a Márcia. Oi, então vamos tentar lá. Eu vou tentar. Como que faz aqui? Você vai embaixo aqui onde tem aquelas Tenho reações. Oh, meu Deus, cancelar aqui. Se quiser Aonde? mandar o link, eu apresento para você. Isso, Nossa, aham. não sei fazer link. Compartilhar a tela, não é? Aí você Daí vai lá em eu cima vou e lá. escolhe o que você quer compartilhar. Aí, uma janela inteira, ou como que é a janela? Você Ou vai tela clicar inteira? na tua apresentação. Então, deixa eu ver, o relato, acho aqui, né? Isso. Daí compartilhar, né? Uhum. Tá aparecendo? Tá. Isso. Isso, agora Daí, você vai. Isso, aham. aí eu só não estou achando a apresentação, não tem É onde aqui em cima, aumentar, ó. né? Faz a sua fotinha, daí do lado está escrito compartilhar, do lado está escrito apresentação. Prof, não aparece. Só tem a minha fotinho lá, mas não aparece. Não, mas pode ir assim mesmo, só desce então lá onde você vai apresentar. Ah, tá. Bom, prof, eu sou a professora Geni, trabalho no Colégio Cívico-Militar Beatriz Biavati, sou do núcleo do Francisco Beltrão, né? E só que eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, só um pouquinho aqui. Não sei se vai dar para apresentar aqui, não estou conseguindo. Tá. Daí, assim, na verdade, eu quis trabalhar, porque foi, assim, a semana que nós temos que apresentar também, a outra até comentou, outra professora, que no dia da Semana da Consciência Negra, a gente faz a escola fica toda engajada, né, em apresentações, então tem a Semana Cultural. Então, essa semana foi pego, todos os professores trabalharam de forma diferenciada. Eu trabalhei com as turmas diferenciadas, 8º anos de uma forma, mas eu escolhi os 7º anos, então 7º ano A e B, matutino. Só que a gente trabalhou com as leis, né, que determinavam ali os direitos, né, dos africanos, os afrodescendentes, né, algumas leis, por exemplo, a Lei Áurea, a Lei Eusébio de Queiroz, a lei, as principais leis ali, né, a do ventre livre, do sexagenário, e
distribuímos em grupo. Então, foi feito ali em torno de 5, 6 grupos, cada turma com 7 ou 6, 7 ou até 8 integrantes, né? E aí, então, eu dei uma folha sulfite para eles. Aí, só que na semana que eu expliquei para eles, no dia que eu expliquei, eu falei o trabalho como eu queria ser. Numa turma, eu exigi, né, que trouxesse recortes, né, de figuras, não importava qual figura, que retratasse, né, o período ali, poderia ser artista, poderia ser o que fosse, né, e fui falando das leis. E também poderiam trazer figuras imagens de revista impressa que eles quisessem, que retratasse a lei que eles iriam pegar. Mas, e a outra não, a outra era desenho. Só que chegou no dia, 3 alunos trouxeram só imagem. Eles preferiram desenhar. Então, os desenhos que eles fizeram, então eles pegaram a Lei Áurea. O que diz a Lei Áurea, né? Explicamos tudo, eles pesquisaram também, e aí eles representaram em forma de desenho, por exemplo, a Lei Áurea, a Lei do Sexagenário. Então, eles desenharam, né? Foi bem complicado, porque cada turma que a gente tem sempre 3, 4 alunos que são laudos, né? E laudos bem complicados, um diferente do outro. Mas, no final da conta, a gente dá jeito. No final, a gente apresentou esse trabalho, né? Cada um falava qual era a lei e explicava para o restante da turma, ali mesmo no grupinho deles. Depois, uma turma a gente acabou fazendo esses trabalhos, tipo um varalzinho, até que depois a gente tem ali, ó, aqui começa então eles desenhando, depois eles vão começando a fazer os desenhos, né? Depois teve também o relato deles também, teve 2 alunos, eu peguei. Você tomou banho já? Conseguiu as águas? Então, o relato ali também deles, né, que eles gostaram do trabalho, né, teve, então, o resultado que a gente obteve, que foi bacana, né, e vou também falar pouca coisa por causa dos outros, aqui já são os trabalhinhos prontos, já, como eles fizeram, os desenhos, tem uns desenhos bem bacanas, assim, que eles fizeram, eu misturei daí tudo ali, quais foram os desenhos deles, né, e ali seria, então, o final, ali, a turminha, uma turminha, só de uma turma que eu fiz, porque daí não teve, eu estava meio atrasado com meus trabalhos também, e ali a gente fez o varalzinho, né, colocou o varalzinho e colocou aqui, nem toda a turma participa, eu não gosto de tirar fotos de aluno, então, assim, Professora, deu o seu tempo, Tá, desculpa, obrigada, né? então. Mas foi parabéns, muito boa a sua achei implementação, muito parabéns, simples, né? professora. Tá, obrigada. Parabéns, professora. Agora, então, nós temos a professora Rosana, a última, né, professora Rosana, e a professora Marília faz o feedback. Tá, vou tentar aqui fazer a apresentação, vamos ver se vai dar certinho. Professora Geni, a senhora tem que parar a apresentação. Desculpa, esqueci. Embaixo, professora, tem uma câmerazinha, do lado tem uma compartilhar tela, é uma flechinha para cima. Compartilhar tela? Isso, embaixo, assim, na tua tela do computador, vai ter uma câmerazinha, do lado tem uma flechinha para cima, assim, tipo uma telinha de computador. Deixa eu só ver aqui, prof. Ver se eu consigo. Deixa eu voltar lá. Um pouquinho. Deixa eu voltar aqui de novo, tá? Conseguiu, aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deu? Agora você vai lá nos teus slides e vai passando, até chegar lá embaixo na síntese. Tá. Conseguiram? Estão conseguindo visualizar? Conseguiu, pode começar. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Rosana, do Núcleo de Cianorte. Trabalho na Escola Marechal Costa e Silva, aqui de Cidade Gaúcha, né? Então, eu vou ser bem sucinta.
A metodologia usada foi o glossário, tá? Então, assim, o tempo foi muito corrido, porque essa turma eu tenho, né, as últimas aulas da quarta-feira, tá? Então, assim, por 2 quarta-feiras, foi preciso, assim, não ter a aula. Por quê? Primeiro, a primeira vez foi a questão da arrumação da sala para o CEB, e na semana seguinte a questão, né, de uma chamada da escola para umas orientações sobre a questão da votação para a direção, enfim. Mas eu usei o caderno da Prova Paraná, foi desta forma que foi feito, tá? Eles se dividiram em grupos, e da Prova Paraná, eles foram procurando, né, palavras que eles não conheciam, e fizeram um livreto. Então, foi assim, foi um trabalho muito simples, porém muito produtivo. Por quê? Porque eles nunca haviam feito, né, esse trabalho. Então, em grupo, eles conseguiram, né, discutir as palavras, né, que eles não tinham ali conhecimento. Como a gente sempre diz, né, um trabalho simples, mas muito eficaz, tá? Aí, depois que eles realizaram, né, a pesquisa direitinho, eles apresentaram para o pessoal na sala, né, as palavras que eles haviam pesquisado, e foi isso, bem sucinto, foi isso que aconteceu, pelo tempo corrido que foi, mas ainda mesmo assim achei muito, muito produtivo, porque houve muito, assim, essa interação entre eles, né, e é um trabalho que vai ser repetido, com certeza, muitas outras vezes, porque, assim, eu tenho muito cuidado, né, de estar levando, eu, enquanto professora, o significado das palavras. Mas, dessa vez, como foram eles, né, pesquisando ali, foi muito produtivo. E é isso, professora. Muito bem, professora. Essa é uma estratégia muito, muito boa de implementar, né? Isso. Muito bem. Então, foi a última apresentação, né? Quem faz o feedback ali é a professora Marília. A professora Marília ainda está presente? Se não, se a professora Marília não tiver, um outro cursista pode fazer no lugar dela. Pessoal, Faço então, já, prof. Ah, tá. Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpe o adiantado da hora, passamos aí 20 minutos, né? Mas aí um abraço para vocês, né? Fiquem com Deus. O Emanuel ali que caminhou comigo, quem mais que é meu que está aí ainda? Só o Emanuel, Miriam, né? Foi um prazer essa caminhada com vocês. E o pessoal da professora Kathleen também, faço as minhas palavras, acredito que ela diria o mesmo. Um abraço, um bom final de ano e nos vemos o ano que vem. E eu não vou roubar aluno da professora Kathleen, mas meu nome é Márcia, tá? Tudo de bom para você. Um abraço. Um abraço para todos e esperamos, se Deus quiser, o ano que vem. Deus abençoe todos vocês. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prof, nós agradecemos também a sua disponibilidade.